Sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando então continuidade à nossa série de avaliação de empresas, nós vamos ver hoje uma aula sobre o cálculo da taxa de desconto. Na aula de hoje, mais especificamente, nós vamos ver então o custo do patrimônio líquido calculado pelo CAPM. Mas antes disso, vamos ver alguns aspectos gerais do cálculo da taxa de desconto. Os modelos de risco e retorno são úteis à medida que os parâmetros de risco do modelo possam ser estimados e que sejam capazes de prever retornos esperados. Dessa forma, existem duas medidas alternativas de taxas de desconto que podem ser utilizadas, que são justamente o custo do patrimônio líquido, que a gente utiliza então para descontar o fluxo de caixa dos acionistas, e o custo de capital, que a gente utiliza para descontar o fluxo de caixa da entidade como um todo. Então existem essas duas medidas alternativas de taxa de desconto. Em relação ao custo do patrimônio líquido, ele representa a taxa de retorno esperada pelos acionistas, ou seja, é o percentual mínimo de retorno exigido pelo acionista para ele assumir o risco de investir nessa empresa. O custo do patrimônio líquido ele pode ser obtido através de duas principais abordagens. A primeira é utilizando-se dos modelos de risco e retorno, CAPM e o APM, além de modelos multifatoriais, como a gente já viu nas aulas anteriores. E a segunda alternativa é utilizando-se um modelo de crescimento de dividendos. Em relação aos modelos de risco e retorno, eles são utilizados para estimar riscos dos investimentos em patrimônio líquido, e os principais são o CAPM e o APM. Muito bem, a nossa aula de hoje então vai ser dedicada ao cálculo da taxa de desconto, mais especificamente o custo do patrimônio líquido pela abordagem CAPM. O modelo CAPM, a gente viu em aulas anteriores, ele mede o risco em termos de variância não diversificável. Ele entende que o que explica a variância é justamente a parte não diversificável do risco. Isso porque o risco diversificável ele é eliminado à medida então que a empresa investe em mais ativos, né? Nós vimos em outras aulas. Tal risco não diversificável é medido pelo beta do ativo, que é utilizado então para se apurar o valor do retorno desejável. Esse retorno esperado pelos investidores em relação ao investimento em patrimônio líquido é considerado então o seu risco, né? Considerando ainda o risco dele, passa a ser o custo do patrimônio líquido. Então observe, a fórmula que a gente viu do CAPM, onde o retorno esperado era o retorno do ativo livre de risco, agora a gente vai multiplicar mais pelo beta do ativo, aqui é pelo beta do patrimônio líquido, multiplicado pelo prêmio de risco, né? E esse retorno esperado, ele passa a ser então denominado custo do patrimônio líquido. Os dados de entrada no modelo CAPM são os seguintes: a taxa livre de risco, o retorno esperado sobre o índice de mercado e o beta do ativo avaliado. Já o prêmio de risco, né, que é a diferença do retorno do mercado em relação ao retorno do ativo livre de risco, a ser utilizado no cálculo de retorno esperado sobre o índice de mercado, geralmente, segundo da Modaran, é baseado então em dados históricos. Nesse sentido, então, visando minimizar o viés, é interessante utilizar o maior espaço de tempo possível. Isso porque não existe qualquer tendência nos prêmios ao longo do tempo. Então, quanto maior o período de tempo que a gente utilizar, melhor para a avaliação.
Outra consideração importante diz respeito à média a ser utilizada, se aritmética ou geométrica. Segundo Damodaran, deve-se utilizar a média geométrica, pois no longo prazo ela reflete melhor a estimativa do prêmio de risco. Em função disso, nos Estados Unidos, é utilizado a média geométrica do T-Bond de longo prazo, que é justamente o bônus do Tesouro norte-americano de longo prazo, para o cálculo então desse retorno esperado. No Brasil, também devemos utilizar o T-Bond, mas ajustar ele do risco Brasil, risco do país, que é o C-Bond. Isso porque a nossa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ela ficou muito distorcida, especialmente nos anos 80 e 90, em função das hiperinflações que o país enfrentou nessas épocas. Observem aqui, então, o prêmio de risco médio das ações em relação ao bônus do Tesouro norte-americano são essas daqui, Então, o maior espaço de tempo possível é 1926 a 90, onde a média geométrica dos bônus do Tesouro foi de 5,5%. Então esse é o maior espaço possível de tempo a ser utilizado. Para ver o problema da nossa taxa Selic aqui, nos anos 80, chegou a absurda taxa aritmética de 640%, 133% de média geométrica. Mesmo após o plano real, ainda as taxas bastante altas, de tal maneira que se utiliza então o T-Bond, o bônus do Tesouro norte-americano, e se ajusta do risco país. Esse prêmio de risco ele é fundamentado basicamente em três aspectos: a variância na economia do país. Então, quanto maior a volatilidade da economia do país, maior será o prêmio de risco. Dessa forma, o prêmio de risco de países emergentes naturalmente será maior do que aquele de países desenvolvidos. Quanto maior o risco político, quanto maior for então a estabilidade política do país, maior será também o prêmio de risco, porque essa instabilidade política possivelmente irá se converter em uma estabilidade econômica. E, finalmente, a estrutura de mercado. Quanto mais diversificável, estável e maiores forem as empresas listadas na Bolsa de Valores, menor será o prêmio de risco. E abaixo aqui, então, nós vamos apresentar o prêmio de risco de diversos mercados financeiros, na qual foi utilizado como benchmark o T-Bond. Observem. Mercados emergentes com risco político sul-americano, na qual nós estamos encaixados. Prêmio sobre o bônus, 8,5%. Mercados emergentes, como o México e Asiático, 7,5%. Mercados envolvidos com muitas ações listadas, Estados Unidos, Japão e Reino Unido, 5,5%. Mercados envolvidos com bolsas limitadas, Europa Ocidental, 4,5% e 5,5%. E, finalmente, mercados envolvidos com bolsas limitadas e economias estáveis, como a Alemanha e a Suíça, 3,5% a 4%. Vamos falar um pouquinho mais de risco país. O risco país é um indicador que mede o grau de instabilidade econômica do país. Esse indicador é denominado de MB+, e mede o grau de perigo que um país representa para o investidor estrangeiro. Esse indicador ele se concentra nos países emergentes, naturalmente, que são onde existe o risco país. O risco país é medido pelo número de pontos percentuais de juro que determinado governo tem que pagar a mais que os Estados Unidos para obter empréstimos no exterior. Ele é calculado por agências de classificação de risco e também por bancos de investimentos. A exemplo do banco de investimentos JP Morgan, que analisa, entre outras variáveis econômicas, mas a principal é a taxa de juros que o governo pretende remunerar os seus aplicadores em bônus representativos da dívida. Dessa forma, então, observem, se usa os Estados Unidos então como benchmark, porque ele é considerado a maior economia do mundo e, portanto, sem risco para os investidores.
Dessa forma, então, o risco país representa uma sobretaxa que o país deve pagar a mais que os Estados Unidos, o T-Bond, que é considerado o país mais solvente do mundo. Esse risco país é expresso em pontos, sendo que a sua conversão para a taxa é realizada numa equivalência de 100 pontos para cada 1%. Então, por exemplo, 385 pontos equivale a uma taxa de 3,85%. Isso significa que esse país tem que pagar 3,85% a mais de juros do que os Estados Unidos para obter empréstimos no exterior. Assim, quanto maior for o risco país, menor é a capacidade desse país de atrair investimentos estrangeiros. Segundo a SAF Neto, a utilização da taxa de juros dos títulos da dívida brasileira negociados no mercado norte-americano, o C-Bond, é a alternativa mais utilizada no Brasil. Nesse modelo, o risco do país é obtido através da subtração das taxas de juros do C-Bond em relação ao T-Bond. Assim, a fórmula de custo do patrimônio líquido no CAPM, ajustado então do risco país, fica da seguinte forma. Observem aqui, o que entrou na fórmula foi o risco, somamos o risco país, além do risco do ativo livre de risco, né? E somamos no final mais a diferença de inflação entre o país e os Estados Unidos, a inflação norte-americana. Então, diferença de inflação entre a inflação do país e a dos Estados Unidos. Vamos fazer aqui então um cálculo do custo do patrimônio líquido pelo CAPM. Vamos ver um exemplo prático, né? Vamos supor que a empresa Alfa, em 31 de dezembro de X1, possui um beta de 1,07. A taxa de livre de risco, o T-Bond, seja de 6%. E que o prêmio de risco foi de 7,65%. Nesse caso, então, utilizando-se a fórmula do custo PL, substituindo os valores, então aqui a taxa livre de risco, mais o produto entre o beta da empresa e o prêmio de risco, encontramos então o custo PL de 14,19%. Esse é o valor de retorno esperado pelos acionistas nesse modelo. Um outro aspecto importante diz respeito à determinação do beta, né? E em relação à determinação do beta, nós devemos levar em consideração três aspectos fundamentais, que são os seguintes: o tipo de negócio, o grau de alavancagem operacional da empresa, né? Os custos fixos sobre os custos totais, e o grau de alavancagem financeira da empresa, a dívida em relação ao patrimônio líquido dela, né? Vamos ver cada um deles. Em relação ao tipo de negócio, já que o beta mede o risco de uma empresa em relação ao mercado como um todo, quanto mais sensível for essa empresa, de acordo com o seu tipo de negócio, a mudanças no mercado, maior será o beta. Dessa forma, empresas cíclicas, que são aquelas que acompanham a economia e, portanto, o mercado, tendem a ter um beta mais elevado que empresas não cíclicas. Além disso, se a empresa operar então em mais de um segmento de negócios, vai ser necessário que a gente pondere os respectivos betas de cada setor, com os pesos baseados então no valor de mercado de cada um desses setores. Vamos exemplificar aqui. Então, vamos imaginar a empresa Ômega, que tenha três divisões de negócios principais: uma área de telecomunicações com beta de 0,98 e valor de mercado de 15 mil. Ela tem uma outra divisão na indústria farmacêutica, cujo beta é 0,76 e o valor de mercado 10 mil. E também opera na construção civil, cujo beta é de 1,06 e o valor de mercado de 5 mil reais. Dessa forma, o valor total de mercado é 30 mil. 15 mil em relação a 30 mil, 50% do peso está nas telecomunicações. 10 mil em relação a 30 mil, 33% está na indústria farmacêutica. E 5 mil em relação a 30 mil, 16,67% está na construção civil. Então eu pondero esses betas, ou seja, pego o beta da telecomunicação vezes o seu peso, 50%, mais o beta da indústria farmacêutica vezes o seu peso, 33%.
finalmente mais o beta da construção civil multiplicado pelo seu peso, encontro beta de ômega ponderado de 0,92. Então é dessa forma que a gente calcula o beta de uma empresa que opere em vários segmentos. Já em relação ao grau de alavancagem operacional, considerando que ele é obtido pela razão dos custos fixos em relação aos custos totais, quanto maior o grau de alavancagem operacional, maior será o beta, uma vez que a variabilidade nos lucros antes dos juros e dos impostos, que é contabilmente falando, lá na demonstração do resultado, o nosso resultado antes das receitas e despesas financeiras, é maior em uma empresa com baixa alavancagem operacional. Vamos verificar isso na prática, vamos exemplificar aqui. Vamos imaginar duas empresas, a empresa alfa com custo fixo de 100 e custo variável de 40%. Já a gama com custo fixo de 50% e custo variável de 60%. Sabendo ainda que a empresa prevê 3 cenários, um cenário esperado de faturamento de 250, um cenário otimista de faturamento de 300 e um cenário pessimista de faturamento de 200. Nessa hipótese, observe então, no cenário esperado aqui, os custos variáveis então serão de 40% do faturamento esperado, que é de 250 dá 100. Logo, a alavancagem operacional vai ser o custo fixo dividido pelo custo total, 100 por 200 dá 0,50. E o mesmo aqui em gama, 50 em relação a 200 dá 0,25. E aqui a gente encontrou então um EBIT esperado em cada um dos cenários. Observe, com faturamento de 250, nós temos 250 menos 200 de custo dá 50, então, de resultado. E o mesmo ocorre com gama, né? 250 de faturamento menos 200 dá 50, e assim a gente fez nos demais cenários. Então, observem aqui, a variabilidade a gente constata que na empresa que possui maior alavancagem operacional é maior. 50 para 80 tem 30 e de 50 para 20 tem 30. Já a variabilidade aqui da empresa grama, que tem menor alavancagem operacional, é 20. Ó, é um grau de variabilidade menor. Portanto, quanto menor a alavancagem operacional, menor é o beta, né? Então, as empresas então, que possuem uma alavancagem operacional maior têm um maior beta. Consequentemente, as que têm a menor alavancagem operacional têm um beta menor. Foi justamente isso que está escrito aqui, que a gente acabou de constatar lá na outra. Então, pode-se dizer então que no nosso caso, a alfa, que possui um maior grau de alavancagem operacional, 0,50, possui lucros antes do pagamento de juros e impostos com maior variabilidade, portanto, um beta mais elevado. Então, observem, maior grau de alavancagem, mais elevado beta. Já a gama, que possui um grau de alavancagem operacional menor, 0,25, tem um beta menor. Já em relação à alavancagem financeira, que é a terceira variável, tudo mais permanecendo constante, ceteris paribus, um aumento no seu valor aumenta o beta do patrimônio líquido da empresa, uma vez que o pagamento de juros sobre a dívida aumentam a variância da receita líquida. Então, com uma alavancagem financeira mais alta, aumentando a receita nos anos bons e reduzindo as receitas nos anos de recessão da economia. Dessa forma, então, quanto mais alta a alavancagem financeira, maior o beta. Muito bem. É importante também, em relação à alavancagem financeira, se identificar então qual seria o beta não alavancado da empresa, né? Então, se todo o risco da empresa for originado pelo capital próprio, ou seja, o beta da dívida for zero e o serviço da dívida for dedutível para fins fiscais, isso é, a despesa financeira é dedutível para fins fiscais, que é o nosso caso, nesse caso o beta alavancado do patrimônio líquido da empresa é calculado pela seguinte fórmula. O beta alavancado vai ser o beta não alavancado multiplicado por 1 mais, descontando então a taxa de tributos, nosso caso imposto de renda e contribuição social, e se for o caso adicional, teria ainda mais
o adicional de imposto de renda, né? Pode chegar no limite a 10%, a 10% do que exceder de 240 mil no lucro real, multiplicado ainda pela nossa alavancagem financeira, dívida sobre o PL. Então, é dessa forma então, que se calcula o beta alavancado, que vai ser especialmente útil agora nos nossos próximos cálculos. Assim, se nós tivermos que calcular o beta de uma empresa que não seja de capital aberto e que não possua, então, negociação regular, será necessário utilizar outra abordagem para calcular as estimativas do beta da empresa, né? Então, nessas empresas que não sejam de capital aberto, nós podemos utilizar duas alternativas. Eu posso me utilizar para calcular o beta de um modelo denominado empresas comparáveis, e a outra forma seria através da utilização de fatores fundamentais. Vamos ver as duas. No que diz respeito à abordagem de empresas comparáveis, deve-se utilizar betas de companhias abertas com ações regularmente negociadas na Bolsa que sejam comparáveis em termos de risco e de alavancagem operacional da nossa empresa. Então, uma empresa comparável é aquela que possui uma alavancagem operacional parecida com a nossa, bem como um risco parecido com o nosso. Dessa forma, então, utilizando aquela fórmula do beta não alavancado, nós vamos corrigir as diferenças originadas da alavancagem financeira, analisando então essas empresas comparáveis. Vamos exemplificar aqui. Vamos supor que a gente quer obter o valor de beta de uma companhia fechada denominada ômega, cuja atividade é a industrialização de adubos. Sabe-se que seu índice de dívida PL é de 0,35 e que a alíquota dos tributos sobre a despesa financeira é de 24%. Né? Nesse caso, nós vamos primeiro verificar o beta das empresas comparáveis no nosso mercado de adubos aqui. E encontramos que a alfa tem 1,15 de beta, 1,20 na gama e lambda 1,19, ou seja, a média do nosso setor, em termos de beta, é 1,18. Já o índice de dívida PL é 0,38 em alfa, 0,31 em gama e 0,30 em lambda, logo um índice de dívida PL médio de 0,33 no setor. Assim, utilizando-se a nossa fórmula do beta não alavancado, nós vamos encontrar o quê? Vou pegar o 1,18, que é o beta que a gente encontrou aqui só para observar do setor. Vou dividir então por 1 mais a taxa de imposto de renda e de contribuição social, 0,24%, e multiplicar então pelo índice de dívida PL do setor que a gente encontrou na lâmina anterior, 0,33. Encontro o beta não alavancado de 0,9434. E agora, para encontrar o beta de ômega, eu alavanco. Pego esse beta não alavancado, mais 1 menos a taxa do imposto de renda da contribuição social, multiplicado pelo índice dívida IPL da empresa ômega, encontrando então o beta de ômega 1,1943. Então essa é a forma de se calcular o beta numa companhia fechada utilizando empresas comparáveis. Mas pode acontecer de não existirem essas empresas comparáveis. Aí a possibilidade de se calcular então o beta não mais por empresas comparáveis, mas sim pelos fatores fundamentais. Essa abordagem combina fatores básicos da empresa e do setor na qual ela opera para prever o beta, já que as variáveis que se encontram inseridas nas demonstrações contábeis podem ser utilizadas então para estimar o beta da companhia. Nesse sentido, Beaver, Kettler e Scholz, em 70, examinaram o relacionamento entre beta e 6 variáveis, quais sejam dividendos pagos, crescimentos do ativo, alavancagem, liquidez, tamanho do ativo e variabilidade do lucro. E encontraram a seguinte fórmula. O beta vai ser uma constante de 0,9832 mais 0,8 a variância da receita operacional, menos 0,126 a rentabilidade dos dividendos, mais 0,15 o nosso índice de dívida sobre PL, mais 0,34 da taxa de crescimento do lucro por ação e menos 0,0001 multiplicado pelo ativo total. Então, por essa fórmula aqui, a gente pode utilizar então para calcular
Em empresas fechadas que não existam, onde não existam empresas comparáveis, o beta. Vamos imaginar então que a nossa empresa Delta possua então uma variância da receita operacional de 2,4, índice de dívida PL de 0,32, crescimento do lucro por ação de 0,25, rendimento de dividendos 0,05 e um ativo total de 20 mil. Nesse caso, então, utilizando a fórmula, o beta vai ser 0,9832, uma constante, né? Mais 0,8 vezes 2,4, que é a variabilidade da nossa receita operacional, menos 0,126 vezes 0,5, que é o nosso rendimento de dividendos, mais 0,15 multiplicado por 0,32, que é o nosso índice de endividamento, mais 0,034 multiplicados por 0,25, que é o nosso crescimento do lucro por ação, e menos 0,001 multiplicado por 20 mil, que é o nosso ativo total. Encontramos dessa forma o beta da nossa empresa Delta de 1,0254. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.